Segundo semestre para todos nós. Antes de eu falar da palestra de hoje, de uma proposta que a gente traz para vocês agora no segundo semestre, eu vou pedir para a Fabi, ela tem um recadinho aqui, um recadinho muito prático, muito bacana. Foi pegar a caixinha. Bom, eu vou falando, enquanto isso ela pega a caixinha dela. Bom, gente, atendendo a pedidos, trouxemos de novo, para iniciar o segundo semestre, a professora Luísa. Fez parte daquela grandiosa mesa de encerramento de toda a nossa proposta, nossa discussão sobre arte e educação do primeiro semestre. E foi muito bacana porque esse assunto que já vinha sendo debatido com a proposta desse primeiro semestre, eu acho que aflorou em todos nós, educadores, equipe da coordenação, outras pessoas, que pensam arte e educação, a vontade de falar sobre esse tema e falar dentro do universo do programa Fábricas de Cultura. E a gente entende que a Luísa é uma excelente pessoa para startar essas discussões nas nossas cabeças. Nós vamos ter um semestre bastante cheio também de outras palestras, virão pessoas específicas das linguagens, mas em especial na temática da arte e educação, hoje nós teremos uma primeira palestra. Dessa palestra vai sair uma lição de casa, mas uma lição de casa bastante gostosa, que é a sugestão de um texto para que a gente faça a leitura durante todo o mês. É um texto curto, não é um texto muito extenso, mas cheio de ideias. E a professora Luísa volta em setembro, nas 2 primeiras semanas de setembro. E numa primeira segunda-feira com um grupo, enquanto o outro grupo fica discutindo, conversando um pouco mais sobre esse texto. E na outra segunda-feira, esse grupo fica com a Luísa e aquele que já fez a palestra na primeira segunda-feira também debate um pouco mais sobre esse texto. Então, nós fizemos essa divisão. Eu acho que para a gente não quebrar esse momento né? Eu vou passar a palavra para a Luísa. Antes do café, a Fabi dá o recadinho dela. Ok? Ué, pode cantar? Boa tarde, gente. É bem rapidinho. A gente tem uma parceria aqui na Fábrica do Belém, uma cooperativa que faz reciclagem. Então a gente vai pedir a ajuda de vocês, já está super funcionando com os aprendizes, para a gente separar as caixinhas de suco. Tá? Então, do lado dos lixos grandes tem caixas de papelão. A gente vai pedir para vocês abrirem a caixinha vazia, amassar e colocar na caixa para a gente. Tudo bem? Obrigada. Luísa, durante toda a palestra, vocês fiquem à vontade. A gente vai estar com o microfone aberto, para vocês falarem quando quiser. E também aqueles que quiserem escrever alguma coisa, alguma pergunta, alguma reflexão para entregar para a professora, as meninas estão com papel e caneta disponível. Ali a Marjorie, ok? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a equipe coordenadora e agradeço os pedidos, né? Agradeço a quem pediu mais, valorizando aí a minha palavra, e a quem não pediu mais, eu espero não ser muito antipática. Porque com certeza nenhuma unanimidade, né? Nesse caso é possível. Ou, como dizia o Milor, é burra. Toda unanimidade é burra. Então eu espero a gentileza, né? A gentileza de quem não pediu. E agradeço muito porque gostei da conversa com vocês e sinto que agora a gente, de fato, nesses 3 momentos,
podemos instalar uma conversa mesmo, né? Não só pelo tempo que eu tenho hoje com vocês, né, a tarde toda, mas também por conta da nossa volta, né? Por conta da gente estar em menor grupo. Eu estou com a impressão de que o grupo diminuiu muito, e isso é um mérito do lugar. É um mérito do lugar, porque a informação é que o grupo é o mesmo. Então, o espaço está aconchegante, né? Aconchegante, iluminado. Talvez a gente perca um pouco aqui na luz da projeção, na visibilidade, né? Mas não há opção sem perda. Então, eu tô gostando desse novo formato aqui, mais próximo. Vocês até aqui, ou parte do primeiro semestre, ou naquele projeto que eu entrei pelo meio dele, vocês viram um pouco da história da arte e educação com a Rejane, algumas concepções, né? Vocês têm trabalhado isso aí na trajetória de formação de vocês têm mais do que estudado, vivenciado isso, né? Vocês têm construído a teoria de vocês, as teorias de vocês a respeito do que é arte e educação aqui nessa cidade, nesse lugar, nesse projeto, né? Então, vocês estão nessa construção e viveram também dentro daquele momento, né? Daquela proposta para a qual eu fui convidada. Vocês vivenciaram mais explicitamente, né, 3 momentos de uma metodologia, ou de metodologias, né? Então, história, concepções, metodologias e a própria construção de vocês está enriquecendo aí esse baú, o repertório de todos aqui. E hoje eu estou propondo trazer autores, começando com 2, de fora do campo, né? De fora do campo arte e educação, né? Para ver como é que eles ajudam a gente a colecionar mais palavras, no que eles ajudam a gente a pensar de outros lados o nosso fazer. Então essa que é a minha intenção, né, quando eu convido esses autores. E eu fiz um roteiro, preparei um roteiro que tem... Falta, né, de trazer a questão da cidadania, né? Então, sobretudo nesse espaço aqui, eu vou ouvir de vocês, porque sei que vocês têm já essa trajetória, que vocês têm essa caminhada de resposta e de aproximação. Então, por que juntar e de que jeito esses 2 lados aí, essas 2 tarefas, né? Tem uma imagem inicial que eu trouxe, e não sei se dá para ver direito, mas que a gente no final da tarde, depois da conversa, a gente vai voltar nela para pensar um pouco nela. Por que ela veio, tá? E o roteiro agora? O roteiro com 3 partes, então, puxando o assunto, imagens da cidadania em arte e educação. Então, esse é o primeiro momento, puxando o assunto. Não dá para ler lá atrás, né? Não dá para ler? Dá para ler? Dá. Depois, cercando o assunto com o Howard Gardner. É um autor que eu convidei. E depois, embaralhando o assunto com o Zygmunt Bauman. Então, nós vamos tentar pensar essa relação, essa aproximação entre arte, educação e cidadania, né? Com a ajuda desses 2 autores, mas com a nossa experiência também, com a nossa visão que já vem sendo elaborada a respeito. Então, puxando o assunto.
Uma primeira pergunta, né? De onde vem esse apelo para convidar para a mesma festa a arte, educação e cidadania? Da onde vem, né? Da onde sai essa demanda, né? Explícita, né? Da onde sai? Eu tenho uma hipótese aí, né? Que vem da própria instalação ou aparecimento da arte-educação como arte que se oferece para qualquer cidadão e não só para o artista. Então, dessa própria instalação da arte-educação, né, da inauguração do campo, né, por meio de práticas, não do campo teórico, por meio de práticas, você tem insinuada essa relação, né? Então, arte para todo mundo, né? Arte que não é só para o profissional das artes, arte que não é só para o criador específico numa linguagem da arte, mas arte para todo mundo. Arte ligada à educação já traz nela, né, na sua historicidade, na sua constituição histórica, traz esta intenção, né, de pensar para todo mundo, de pensar com a cidadania, resvalado pela cidadania. E aí a gente vai parar um pouquinho para falar que palavra é essa, cidadão, cidadania, né? Porque nos nossos projetos, nos nossos planos de ensino, nas nossas propostas para pedir financiamento, né? A gente vai usando, nas nossas dissertações, nas teses, enfim, nos nossos panfletos, né? A gente vai usando o cidadão, a cidadania, de forma que é aquela ideia, aquele movimento de que a gente vai repetindo tanto, que esvazia o sentido, né? Vira só um chavão. Então, essa é a intenção, parar um pouquinho e falar, afinal de contas, como é que eu estou vendo cidadão, cidadania, né? Então, por isso que eu trouxe algumas imagens, e aí vocês vão me contar de vocês. Eu começo assim, me expondo, né, dizendo que não vejo cidadão e cidadania, cidadão não como o dono da terra e da cidade. E aí a gente já tem uma visão histórica, né, porque em alguns espaços aí culturais, históricos, antigos, a gente encontra essa visão, né? O cidadão é o dono, o cidadão é o aristocrata, o cidadão é aquele que detém, que manda na cidade, na terra, né? Não o cidadão como aquele que pode votar, porque em algumas situações históricas a gente tem essa ideia também. Cidadão é o que vota, né? Uma pesquisa recente com crianças de 10 anos, perguntando o que era cidadão, eles respondiam, é o que vota. Então é uma imagem que é também proliferada, vendida, propagandeada, né? Não o cidadão que habita. Quem é o cidadão? Aquele que mora na cidade, que habita a cidade, né? Então não só o cidadão que habita e não fala e não inventa a cidade, mas o cidadão que habita, que vota, que pensa, expressa o que pensa, que sofre, se move na cidade, que cria ou que criou a cidade para a gente manter aí a perspectiva histórica, né? Cidadania como ação de todos. E aí o Bobbio, Norbert Bobbio, né? Autor contemporâneo, pensador da democracia, né? Ele traz o seguinte, no seu livro O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Então, ele analisando discursos sobre cidadania, sobre o que é ser cidadão, analisando discursos, não é? Na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, e diferentes discursos, diferentes profissões, diferentes pesquisas, ele destaca aí
algumas ideias ou ideais, que ele chama, ideais, né, associados à cidadania. De tolerância, então ele destaca os predominantes, os mais predominantes. Quando se fala em cidadania, né, o que esses discursos apontam? Tolerância, então, ideal de tolerância, ideal de não violência, ideal de mudança da sociedade para melhor, ideal de irmandade. Então, lembrando, não é uma definição, mas é o que ele constatou, né? Não é a proposta de definição dele, ok? Mas é o que ele, pesquisando diferentes discursos, ele encontra, né, como predominantes esses ideais. Tá? E eu quero me deter aí um pouquinho com calma em duas palavras. De não violência e de mudança para melhor, tudo bem, ok, eu não vou me deter aí não. Não violência, dá pra gente combinar, né? Não violência, tá bom, vai, não violência. Mudar para melhor também, né? A gente faz um acordo aqui, mudar para melhor, tá bom. Agora, tolerância e irmandade dá pra gente pensar mais, pensar com calma. A palavra tolerância, ela carrega imagens, e aí eu tô pensando com a ajuda, sobretudo desses autores, Rancière, Emmanuel Aguirre. Acho que o Emmanuel Aguirre a Rejane apresentou para vocês, não foi? Então, o Emmanuel Aguirre, o próprio Jorge La Rosa, né? Pensando o que tem dentro dessa palavra tolerância, que imagens ela traz, né? O que ela sugere? Então, ela carrega a ideia de aceitar calado, de deixar quieto, de não concordo, mas engulo, de deixo passar. Ah, eu tolero, vai. Isso eu tolero. Ah, isso aí eu tolero. Vai. Eles dizem, na tolerância tem dentro dela uma indicação, uma pista, um cheiro de superioridade. Ah, eu tolero, eu te tolero. Tá. Então, esse ver-se como superior. Então, esses autores nos ajudam a pensar, a fazer uma crítica, né, neste momento em que a palavra tolerância vem predominando associada à cidadania. Que postura estamos assumindo quando somos tolerantes, né? E aí eles vão mais fundo mostrando esses outros lados aí da tolerância. E apontam, sobretudo Emmanuel no seu texto, eu acho que é um dos mais claros a respeito disso, um texto que ele, não sei se a Rejane indicou para vocês, um texto sobre o papel do arte educador, o caminho que ele faz da sua trajetória de artista para assumir a arte educação. Então ele diz, não se trata de tolerar o diferente, é preciso nós temos que entrar nessa palavra e ver o que é. Que relação é essa com o outro, que é diferente, que me causa estranhamento, né? Porque a tolerância traz isso. Eu vou tolerar é o diferente, é o diverso, é o que me causa estranhamento, né? É aquele que me desinstala de algum conforto, me desinstala. Então, eles apontam uma postura mais interessante que o tolerar como aceitar apenas é a postura ignorante diante do diferente, do que causa estranhamento. É a postura de aprender com esta diferença que me causa estranhamento. Mas não só, né? A postura da ignorância, da aproximação compreensiva e do enfrentamento, né? E do conflito com isto, né? Caso a perspectiva ética assim o exija. Então, tolerância, tudo bem, mas desde que ela venha recheada, né, ou acompanhada, ou puxando o cordão, né, da pergunta do porquê esse
diferente é assim. Né? Porque o que ele vai me ensinar? O que esse diferente vai me ensinar? Por que me causa esse desconforto? Esse medo? Não é? Por que me causa essa repulsa? Não é? E aí eu puxo o cordão também dos meus valores. É uma grande oportunidade de eu me confrontar com os meus valores. Falar o que está aqui mexendo, o que está sendo questionado, o que está sendo emparedado por essa diferença. Não é? E aí, de acordo com a perspectiva ética, que é uma palavra que eu não quero definir agora, mas irei definindo com vocês. Iremos definindo essa perspectiva ética que nós todos intuímos, lemos, conceituamos em alguns casos, não é? Conhecemos de certa forma. Não é? Então, na nossa linguagem aqui, na nossa comunicação, nós vamos pensando o que é isso. Se a perspectiva ética exigir, eu posso sim não tolerar. Posso não tolerar. De forma que quando eu disser, associado à cidadania, tolere, eu ainda preciso dizer muitas coisas. Ainda preciso falar muito. E agora sobre a palavra irmandade. Lembram que apareceu lá no estudo do Bobbio? Irmandade também está associada. Irmandade, olha, uma rápida olhada não precisa ser aprofundada com altos recursos epistemológicos, não. Basta uma olhada para o nosso lado, para os nossos irmãos, para as nossas experiências cotidianas, e veremos que ser irmão é estar metido em disputa. Ser irmão é estar metido em inveja e desejo, muitas vezes, de destruição do outro, desse bendito irmão que atrapalha a minha vida. Ser irmão não sugere imediatamente nem a amizade, nem a alegria da companhia. Ok? Ok? Ou o caso de irmãos de vocês é tudo diferente disso que eu estou falando? Tudo maravilha da amizade. Os gregos antigos sabiam disso muito bem, né? Sabiam, eles botavam aqueles angu daquelas famílias, todos se matando e tal, porque não é fácil, não é fácil. Então, se há uma força nessa palavra, em termos da democracia, é a sugestão da circunstância em que estamos, de habitar a terra, de estarmos juntos no mesmo lugar, né? No mesmo espaço, com os mesmos recursos, com as mesmas tragédias. Se há alguma sugestão fértil para se pensar a democracia na ideia de irmandade, é pensar que nós estamos no mesmo barco furado. Porque furado ele é, né, gente? Não venham vocês me dizer que não, tente. Não venho, não. O meu é bem furado. Aliás, se ele não fosse furado, não estaria o Bobbio procurando quais são as condições para a democracia, as imagens e as representações. Se não fosse ele furado, não estaria a arte-educação sendo chamada, não é, a se associar à cidadania. Ok? A imagem da irmandade que interessa a democracia pode ser a de que, como filhos desta terra planeta, temos todos que nos enfrentar e dar um jeito de viver melhor. Eu acho que essa ideia, tá bom. Essa ideia, quando eu falo irmandade, ela me sugere a por aí. Todos estamos juntos aqui, ó. Estamos juntos.
E haja esforço para superar nossas taras fratricidas. Porque também uma rápida, né, analisada, não só na literatura, mas na história aí, né? Nós temos histórias de diferentes culturas, nós temos essa... E da nossa, né? Sobretudo, porque a nossa que traz essa questão do indivíduo e permite que a gente se livre do irmão assim com facilidade. Então a tarefa central, bom, paramos um pouquinho porque nesse estudo do Bobbio, né, o que nós vimos aí, ele destaca os ideais mais associados à cidadania, né? E eu me permiti parar um pouquinho para comentar dois deles que eu acho que não dizem logo da democracia e da cidadania no sentido de boas relações entre nós, não dizem logo. Mas voltemos à tarefa central, o que pode a arte nessa conturbada construção da cidadania, da vida boa entre irmãos? Por que cargas d'água a arte é chamada como mediadora em um trabalho tão árduo? Não é? Por que cargas d'água, afinal, se inaugura este campo, que é o da arte e educação, entendendo-se que a arte interessa para mais gente do que só para o artista? Por quê? E aí, eu vou fazer um intervalo aí para vocês me responderem isso, tá? Vocês cochicharem e me trazerem as hipóteses e o que vocês já construíram nessa resposta, para essa resposta. Uns 15 minutos, 20 minutos de cochicho aí, e aí vocês vão com o microfone. Quem quiser, claro, me falando. Podem cochichar aí como vocês estão. Quem está perto, claro, para a gente não... Voltar à anterior. Essa é a pergunta. Boa, tem que voltar. Essa é a pergunta. Por que cargas d'água a arte é chamada como mediadora em um trabalho tão árduo que é esse de promover a relação cidadã entre as pessoas? Dá-lhe pensar e falar.